paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais a uma live para falar acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre uma reflexão para que venha estar sobre a suas vidas. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus, nesta noite. Eu quero fazer essa reflexão, o livro de Salmos, capítulo 42. Salmos, capítulo 42. Diz assim: a alma anela por servir a Deus no seu templo. Pois está escrito assim, no Salmo 42, Salmo não tem capítulo, por isso ele é os livros poéticos. Está escrito assim: como o cervo ou como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus, e do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante da face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me disserem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma. Depois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Porque estás abatido a minha alma, porque perturbas em mim a esperança em Deus, pois ainda louvarei na salvação de sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Amém. Irmãos, todos conhecem, ou vocês conhecem a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é dividida em duas partes. Os 39 livros no Antigo Testamento, que é chamado Antiga Aliança, que era a lei. Os 27 livros no Novo Testamento, que é a Nova Aliança, que é a graça. Mas essa graça, ela não vem de graça. Precisa se preparar para chegar até que é aos céus. Pois a nossa Bíblia, ela contém 40 escritores que escreveu 100% inspirada por Deus. Então, bem certo que não teve erro na Bíblia Sagrada ao escritor a escrever. Então, se teve erro, quem vai pagar não é nós. Por isso que não devemos interpretar a Bíblia como teve erro. Por isso, aqui, Salmos não é para ser lido
Salmos é feito para ser louvado. Mas esses livros chamados 5 livros poéticos da Bíblia, chamado Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, esses são 5 poéticos. Mas esse texto que eu li é uma reflexão que ela vai mudar talvez a sua história, talvez a sua vida. Só a história que Davi teve, uma reflexão que ele teve sobre a corça ou o cervo. Aqui está dizendo que a alma anela por servir a Deus no seu templo. Então aqui Davi, quem não conhece Davi era filho de Jessé, o belemita, que foi quando Samuel foi na casa de Jessé ungir o rei, que era Davi, pois Samuel viu aqueles homens fortes, preparados para a guerra, Eliabe, Samar, Abinadab, e esses homens. E ali Samuel escolhe pela aparência, mas bem sabe ele que o rei de Israel, ele estava no pasto pastoreando as suas ovelhas. Tudo indica que mesmo ele sendo ungido rei de Israel, ele não foi para o palácio. Escute isso. Quando ele foi ungido rei de Israel, ele voltou por detrás da ovelhas malhada. Ele foi ainda para o campo ficou alguns anos aí fazendo a obra de Deus. Pois então, nós às vezes somos chamados por Deus e às vezes não temos paciência de ter o reconhecimento de Deus, que é o melhor, de que ser reconhecido por homem. Às vezes o que o homem fala sentado, ele não sustenta em pé. Foi o que aconteceu com Saul. Quem escolheu Saul foi as pessoas, foi o povo. Mas sim, Saul foi Deus que... Saul foi uma época ainda, ele foi usado por Deus. Mas o tempo foi se passando e ele foi se levantando contra homens de Deus. Ele foi deixando talvez a sua carteirinha ou o seu cargo de rei subir para a cabeça. Por isso que você pode ter dinheiro, você pode ser rico, você pode ter carro do ano, você pode ter carteirinha de membro, você pode ter certificado de teologia que eu tenho, anéis de formatura que eu tenho, mas você não pode se escambar em cima disso. Você não pode achar que você prega mais que alguém por ter isso, ou por ter uma vida bem socialmente. O mesmo céu que vai o rico, se ele estiver preparado, é o mesmo céu que vai o pobre. Então Deus não tem acepção de pessoas para ir para o céu. O céu vai para quem se preparar. Então ali o rei de Israel estava no pasto. E às vezes se nós não estiver em cima de um altar, se a gente não ser aprovado pelos homens, para nós é tristeza, mas para Deus não. Para Deus, quem Ele levanta, nem sempre Ele sobe em primeira instância.
Quando Deus chama, talvez você tenha um certo tempo para que ele vai te lapidar. Porque escute isso, antes de Davi subir ao reinado, ou antes de Davi subir ao trono, primeiro Deus prepara ele, ao ficar ali, que ele cuidava das ovelhas de seu pai, e ele cuidava das piores ovelhas que existia, as ovelhas mais malhadas. Por isso que diz que ele veio de trás das ovelhas malhadas, os pelos terrível, talvez ovelhas com anomalias físicas. Então, ovelhas que eram rejeitado. Tanto Davi era rejeitado pela sua família, e diz a história que ele também, pode ser que ele é de parte, se eu não me engano, de mãe e de pai, ele é de pessoas diferentes da família. Então, mas o que eu venho falar aqui nesta noite é sobre um Salmos, que enquanto ele estava pastoreando a sua ovelha, a ovelha de seu pai, Jessé, ele era cuidadoso com suas ovelhas. Pois ser cuidadoso com suas ovelhas, assim ele era testado por Deus. Uma vez que o urso veio e o pastor ele ficava as ovelhas guardadas dentro de um lugar, e ele ficava na porta. Talvez ele não podia cochilar, e quando via qualquer um bicho para pegar as ovelhas, como veio o urso, ele foi e matou o urso. Mas ele não matou o urso com sua força do seu próprio braço, dizendo: eu faço do meu jeito, eu sou melhor que alguém, ou eu... Não. Tudo aquilo que é dado a quem quer buscar, a quem quer servir a Deus, é dado de maneira igual a todo mundo. Mas quem quer servir a Deus de verdade? Não é? Nem todos. Mas você tem que deixar as pessoas, cada um, saber da sua própria vida. Você tem que pregar o Evangelho, e o crescimento quem vai dar é Deus. Por isso que não deve se preocupar muito se a vida da pessoa está errada ou se a vida da pessoa está certa. Porque quem vai pagar é quem está fazendo o errado. Entende? Então, o nosso dever é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se nós for ver bem, escute bem isso que eu vou dizer. A Bíblia diz para nós pregar para a criatura, e nós estamos pregando para os filhos de Deus. A palavra da Bíblia é direcionada a pregar aos que não é evangélico. Só que nós prega para os evangélicos porque tá complicado, já não tem ninguém, a ovelha lá fora, a que está desviada, quando você vai conversar com ela, ela fala que não sente mais vontade de voltar para a casa de Deus, porque o erro de fulano, o erro de cicrano, o erro da esquerda, o erro da direita. Quer dizer, o que está destruindo a igreja não é nem... Tem uma boa palavra, tem uns bons instrumentos, mas ele erra na parte de tratar as pessoas. As pessoas, elas tá sendo tratada quase igual animal, se você for ver bem. Porque quando expulsamos um crente da igreja, ou quando... Quem é nós para dizer quem vai ficar, quem vai sair? Então, as pessoas via também Davi assim. Davi só podia ficar cuidando da ovelha. Davi não podia ter oportunidades, porque Davi era pequeno. Esse é o pensamento humano. Mas quando Deus quer usar alguém,
Ele vai buscar lá de trás das malhadas mesmo, como buscou você. Tinha muitas pessoas mais preparadas que você, que eu. Tinha pessoas com intelecto humano, pessoas que tinham dinheiro. E Jesus, ele, não sei o que deu nele, ele quis investir em você. Na boca de um profeta, na profecia de um profeta, na palavra de Deus pregando, no louvor da harpa que foi entoado o dia que você aceitou Jesus. Ele olhou, viu, gostou de você e falou: vou usar ele. E ele chamou para aqui os que ele quis. Esta palavra entra em 12 discípulos que ele chama. Ele chama traidor, não importe, ele chama traidor. Deus veio, não é para os sãos, é sim para os doentes. Chamou Pedro, que negou ele. Se você vê a Bíblia, às vezes a gente fala, você tem que estar preparado para assumir algo, você tem que estar no crivo, não sei do que, para assumir algo tal. Eu até concordo com isso, com doutrinas, mas eu não acho na Bíblia possibilidade de pessoas anular a ele ser usado por Deus. Você entende? Eu não acho texto que diz que essa pessoa pecaminosa, ela não pode fazer a obra de Deus e ela não pode pregar. Por quê? Porque ela que vai pagar as suas próprias. Se ela estiver errado, é ela. Lógico que se você vê, depende, algumas coisas, alguns escândalos, você não vai permitir. Lideranças, mas mesmo de banco, não precisa de estar com a vida no altar. Escute isso. Mesmo para assistir o culto, não precisa ter vida no altar. Tem que ser a quantidade ali para virar qualidade. Se nós não tem quantidade dentro da igreja, não vem a qualidade. Um dia nós foi quantidade e gerou dentro de nós a qualidade. É isso que eu quero falar para vocês aqui, que eu não estou pregando contra o evangelho de exortação. Eu estou falando que na parte de adorar a Deus, não importa aonde adore, adore em espírito e em verdade. Se é na outra placa, se ou na outra placa, se ou na... é Deus, é o mesmo céu. Então tá tendo uma acepção de pessoa, não é? Dentro das nossas igrejas. Foi assim com Davi. Aí você fala, esse que fala, você não é preparado. Você acha que aquele que fala, você não é preparado, você acha que também ele está preparado? Essa que é a questão. Olha o que eu estou rodando aqui, fazendo uma hermenêutica, ou extraindo do texto para você entender o que Davi sofreu. Não foi além de não ser reconhecido, foi muito mais além. Não deram nem oportunidade para Davi. Se você vê a parte que ele chega ali e um dos medianita, um gigante, Golias, está gritando: não tem nenhum homem que vai me enfrentar. Quando Davi chega ali, Davi pega as dores. Davi podia dizer: Saul não gosta de mim, então vou deixar ele para morrer. Talvez. Ou o inverso. Porque quando Davi falou: eu vou enfrentar esse gigante, ele vem com a espada, escudo, mas eu vou em nome de Jesus dos exércitos. Escute isso. Você é usado porque é em nome de Jesus dos exércitos. Não pode se escribir naquilo que você é usado. Tem gente que fala: não tem pessoas usadas igual aquele irmão. Não tem pessoas que expulsam igual aquele irmão. Não tem pessoas que oram igual aquele. Não existe isso. Quanto mais você busca, você recebe. Quanto mais você bate, a porta se abre.
Então o reino de Deus, ele não é dividido. Ele não submerge. Então agora, quando ele fala, eu vou enfrentar o gigante, Saul, ou os seus irmãos, diz, você é doido, Davi. Mas eles estavam falando como um desprezo a Davi, dizendo que Davi não valia para nada porque era uma criança, ou tinha seus 17 anos, que seja. Quer dizer, e a Bíblia disse que ele usa menino, homem, mulher, idoso, ancião. Ele usa quem ele quer. Então aqui, quando ele fala, eu vou enfrentar, Saul ficava o tempo todo querendo matar Davi. Não é às vezes que acontece na sua vida, o tempo todo as pessoas querem matar o seu chamado, mas é por causa do brilho. Ei, Davi, mesmo que você está no passo, Davi, você está brilhando. Escute isso. O abandono, para esses que gostam de levar o abandono para uma ovelha, vou dizer algo aqui nesta noite. O abandono, você, Davi, não significa que vai tirar o brilho de você. Oh, glória a Deus, estou sentindo Deus aqui. O abandono não significa que Deus não vai te usar, Davi. Aliás, Davi, ei, Eliabe, Samar, Abinadab, você não está preparado. Ei, Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu digo para você, eu estou escolhendo o que está com cheiro de ovelha. Eu estou, quem está com suja as suas vestes de sujeira, da onde ninguém quer ficar, que é o pasto. E ali Davi, olha, os irmãos de Davi, a vida de abandono dele, escute isso, a vida de abandono de Davi foi a escola na vida dele. Essa mensagem é profunda. A vida de abandono foi uma escola para Davi aprender como que esses salmos que ele entendeu para os filhos de Corá, ou Davi mesmo escrever esse salmo. Agora eu entro no Salmo 42. Depois que ele mata urso, mata leão, e depois que ele mata os dois, agora ele está preparado para matar o gigante. Quando Davi chegou ali, ele disse que ele ia enfrentar, porque você vê que quando ele disse assim, ó, como eu matei o urso e o leão, você também não vai ser diferente, Golias. Então agora, quer dizer, ele já foi preparado, pai. Quer dizer, tem que ter uma preparação antes de enfrentar o gigante. Escute isso. Tem que haver uma preparação antes de enfrentar o teu inimigo. Porque teu inimigo não é pessoas, não é carne, não é espírito. É contra as hostes espiritual da maldade. Eu queria que Biritiba inteiro ou o mundo inteiro ouvisse isso. O céu não é destinado só para você, Davi, mas sim para outros Davis. Então ele estava pastoreando as ovelhas e ele começou a prestar atenção num animal chamado cervo. Ele teve uma reflexão. É Deus ensinando Davi como fugir da aparência do mal do seu adversário. Olha que reflexão linda. Davi então agora, ele estava ali olhando, ele talvez estava atrás de uma árvore, olhando uma corça, um cervo.
E a Bíblia disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, quando a corça viu, ele sentiu o cheiro do leão que estava lá, já prestando atenção na corça. E a corça, quando ela estava olhando, ela sentiu o cheiro do medo, ou o leão sentiu o cheiro do medo. Então agora a corça avista esse leão de longe, e ela, sendo muito mais rápida do que o leão, por ser pequena, e quando ele vê lá, e Davi só olhando, quando ele vê esse animal chamado corça correr, escute isso, correr até as correntes das águas, até perto do ribeiro. Escute isso, o texto, quem lê o texto acha que a corça estava com sede de água, mas eu vou provar para você aqui que a corça não tinha sede de água. Então agora a corça avista ela com atenção, e Deus ensinando Davi como fugir dos adversários, olha, usando um animal. Então o leão, quando ele se prepara para correr, a corça, ela corre perto das correntes das águas, ela vai perto do rio, e quando ela chega perto do rio, e ele olhando, Salmo 1, capítulo 42 primeiro, aí vai acontecer esse fato que está escrito aqui: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando a corça chega na beira da água, que ela faz? Ela mergulha. Quando ela mergulha, e ela, depois de mergulhar, ela sobe, e ela fica só com uma cabecinha para cima, olhando o seu adversário de longe. E o leão, ele chega até a beira do rio, mas como o leão tem um porte enorme, e aquele faro, quando é passado na água, quando a corça entra dentro da água, o leão perde o cheiro da corça, e assim o leão vai embora, e a corça olhando, e ela mergulha. Então a corça, ela estava fugindo do seu adversário. Aí o Senhor disse a Davi, assim como o servo Davi: foge desse leão. Oh, glória a Deus. Assim a minha alma suspira por ti. A minha alma, assim, Senhor, Davi disse, assim como essa corça suspira, a minha alma por ti, ó grande Deus. A minha alma suspira por ti. A minha alma gosta de ti. A minha alma ama ti. A minha alma se entrega a ti. A minha alma foge, ou eu fujo. Quer dizer, quando ele chega, aí Deus está dizendo, a corça mergulhando, mergulha. Deus está dizendo para você: mergulha. Ah, Senhor, o rio é fundo. Mergulha.
Mergulha. Eu sei que você não vai conseguir tocar o chão, mas foge da aparência do mal. Quando Davi teve essa reflexão, ele escreve, ou os filhos de Corá escreve esse salmo, vendo um animal fugindo de um leão. O leão está lá fora, mas você está dentro da casa de Deus. E a casa de Deus é proteção. Escute isso. A casa de Deus é proteção para a tua vida. Escute isso. A casa de Deus, o leão, como ele perdeu o cheiro, ele perdeu o cheiro, ele foi embora. E a corça, com a cabecinha para fora, ela vai agora. Então ela foge, ela mergulha na água. Então ela não vai para a água porque ela tem sede de água. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aquele dia, Davi talvez estava triste, e Deus usando um animal para alegrar o seu coração. Que é isso que está escrito na epígrafe do texto do tema: a alma nela por servir a Deus no seu templo. A sua alma tem que sentir alegria de servir ao Senhor, porque é nas dores, é nos traumas, é nas lutas, é que você vai em umas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha que forte essa mensagem. A água que refrigera a alma é Jesus. Quando você vai buscar, quando você vai ali, atrás das águas, você vai atrás de Deus. Procure Deus, respire Deus, dorme com Deus, pregue com Deus, fique seu dia a dia com Deus. É assim que Deus nos ensina. E aí o 2 fala: minha alma tem sede de Deus. Olha, escute isso, sede de Deus, não é sede de água. Aí Davi estava dizendo: a minha alma tem sede de Deus, e o Deus vivo, quando entrai, me apresentai ante a face de Deus. Quando você entrar no Santo do Santo, no átrio, no lugar santíssimo, que ali é onde você cultua, não navegue, não entre dentro da água no raso, tente ir para o fundo, aprofunda nesse rio, mergulha, está passando pela dificuldade, mergulha na presença de Deus. Está passando doenças da vida, mergulhe. Está desacreditado de todas, está discriminado por... mergulhe. A solução é mergulhar. Mas Diácono irmão Joabe, eu não vou conseguir chegar no fundo.
Mergulhe, porque aonde você chegar, você já foi guerreiro, você já foi guerreira. Deus está ensinando que nós não precisa de muita coisa para fazer a sua obra. Deus não está querendo grandes filhinhos de papai ou pessoas que ficam em lugar de conforto. Não, Ele não está atrás disso. Ele está atrás de uma pessoa que tem um espírito aquebrantador, um espírito de Deus que Ele está à procura de pessoas que buscam essas águas e não só chegue. Não chegue só perto do rio e só sente o cheiro de água, porque a água não tem cheiro, mas não chegue só, mas aprofunde. O grande problema de só chegar e não aprofundar é que você não vai conhecer Deus de perto, mas sim só de ouvir falar. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, quando olhou para te chamar ou para te escolher para ser um membro, para ser um simples membro, Ele viu você lá na frente. E aqui Davi, ele diz que as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Não é que alguns anos atrás, ainda eu me lembro, que quando a gente chegava na igreja, quando a gente adentrava a uma porta de uma igreja, o culto, nós entrava dentro do culto. Era o culto. E o que acontecia no meio deste culto? Coisas sobrenaturais. Por que não acontece hoje? Porque tem um Davi sendo desprezado lá dentro. Essa mensagem é muito forte. Tem um Davi sendo esquecido lá dentro da sua própria casa. Tem um Davi sendo preparado, porque quando te exclui, você está na preparação. Tem um Davi sendo forjado para a guerra mesmo sem espada. Escute isso. Aí, quando a gente chegava a esse culto, a gente dobrava o nosso joelho. A gente dobrava o nosso joelho. E não tinha a esquerda, a direita que atrapalhasse. A presença de Deus atraiu o culto. Oh, glória a Deus, eu sinto Deus a esta noite. A presença do Pai era invadido. A graça dele entrava. E nós ficava nesse texto. Quando a gente ia se levantar do banco que era de madeira, ou o banco estava cheio de lágrima, que não tinha vergonha naquela época ao chorar. Que a geração de hoje chorar é vergonha, mas a geração antiga chorar, o sobrenatural acontecia. A verdade, tinha verdades naqueles homens que estavam na frente. Era de lágrima e de cuspe. O banco era tomado dessas coisas. Não tinha vergonha de ninguém. Não tinha medo de chegar dentro da igreja e o irmão está doente e também pegar uma doença. Ele acreditava naquela palavra, que se tomar alguma coisa mortífera, não fará mal algum. O que é a diferença de você
tentar Deus ou você. Se você era chamado igreja, o hospital do crente. Não tinha tanta medicina. O que tirou a cura de hoje? Você vai ver bem. Cada um dos irmãos que está na igreja, os irmãos têm plano de saúde, plano funerário. Você está entendendo? E a igreja não tinha nada disso. Eles não se preocupavam com nada disso. E hoje, quando você tem um plano, nada contra, eu só estou dizendo. Algumas pessoas têm plano e não quer morrer, ou quer ir para o céu e não quer morrer. Mas naquela época não existia nada disso. Não olhe como ignorância o que eu estou dizendo aqui. Pode ter tudo isso, eu só estou dizendo antigamente. Não era evoluído a internet, celulares de botões. Mas o crente chegava na igreja, não tinha entretenimento. Por que acontecia o milagre? Primeiramente porque eles não tinham esses planos. Ele acreditava que se o morto chegar, se o morto estiver numa casa e eles orassem, porque escute isso, ele se preparava. Hoje nós temos tudo, porque não há mais uma preparação. Você até vai à igreja, você até vai ao culto, mas será que você entra no culto? A direita te faz você ficar meio preocupado, a esquerda. E se não é um irmão olhando de você de cima a baixo, medindo para ver, nas oportunidades deles, ou quando eles for pregar, ele já saber a sua vida inteira e te crucificar. Então a revelação era grosso, o jejum era grosso, era sem colocar nada no estômago, nada. Eles eram tão ignorantes, mas tinha presença, que nem remédio eles bebiam, creio eu. Nem remédio. Porque eu falei para vocês aqui, eles se preparavam. Então eles iam para o céu, ou Deus levasse, quando era para ser levado. Hoje nós queremos a cura, queremos a libertação, mas não fazemos nada para acontecer isso. O que é fazer alguma coisa? Não acontecer de novo o que aconteceu naquela época. Hoje em dia, se você começar a chorar dentro da igreja, ou tem alguma revelação, ou tem alguma profecia para o seu lado, não fica mais preocupado com a palavra, que era uma das maiores revelações, que o profeta dizia: o Espírito que me revela. Não é eu estou acabando de ver, eu estou acabando de ouvir, eu estou ouvindo, não tinha nada a ver com isso.
Eles mergulhavam em águas profundas. Se você não mergulhar em água profunda, você ficar no raso, é porque você está feliz do jeito que está. Mas, eu quero ser um simples membro de branco. Continue na vida que você está. Continue do jeito que você está. Você vai ser um simples membro de branco. Mas membro de branco é esmalte, verniz e prego. Você acha que você foi chamado na sua infância porque Deus achou algo em você de bom, que seja? Aliás, Ele achou defeito, e nesses defeitos Ele trabalhou em você para você fugir da aparência do mal. Águas simboliza Ele, correr até as correntes das águas até Cristo, para fugir da aparência do mal. Então não importa o que aconteça, não importa que a tribulação está, não importa que se a situação está difícil, se todo mundo está contra você, não importa se eles acham alguma coisa de você, Deus está mandando você sair do raso e aprofundar. Está orando, continue orando mais ainda. Está pregando, continue pregando mais ainda. E melhor que tudo ainda, está vivendo o Evangelho, vive mais ainda. Aqui Deus usa uma corça. Então dizia que as lágrimas desciam e as lágrimas serviam de mantimento. Você fica preocupado com o que vai ser o dia da manhã. Ele não te pertence. Você não dorme direito. Não vou dizer que você tem que ser uma pessoa que não paga suas contas, não, nada disso. Mas você tem que descansar em Deus. Você lembra aquele dia que você descansou em Deus e você não tinha tudo aquilo para pagar o que você devia, e ao amanhecer o dia veio a alegria, veio uma solução. Veio a solução e você entendeu, Senhor. Você estava reclamando à noite. Você estava colocando Deus na parede. E Deus foi tão misericordioso com você que Ele trouxe uma esperança. E a esperança não tem a ver que é a última que morre. A esperança é Cristo. Esperança em Cristo não morre, mas sim o nosso corpo que se vá. O Cristo que está dentro de nós, os salvos, vai para o seio de Abraão. E o ímpio e aquele que morrer sem Cristo, ainda sem o arrebatamento, vai para o Hades, lugar de tormento. Então, vamos se alegrar nesse salmo, que a sede não é de água, a sede é de Deus. É fugir
Porque eu costumo dizer, quem fala de você, primeiramente, ele não paga a sua conta, não morreu na cruz por você e não tem as mãos furadas. Então, o inimigo vai estar lá todo o tempo. Como o predador está lá na frente para se preparar para correr por um homem, por uma mulher que já está preparado, pode vir, leão, pode vir. A coraça, o capacete está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola perante dos meus inimigos. Então, você tem que entender algo. Essa vida, você só vive uma vez. Essa vida, você só tem ela uma vez. Perdoe. Se arrependa. Chore. Você sabe quando você está angustiado muito? Não tem vergonha, nem que você chore sozinho dentro do seu quarto, embaixo do cobertor, dentro do banheiro, do quarto, da cozinha, lavando a sua casa. Chore. Chore na presença de Deus, que você vai ver o bálsamo que Deus vai passar sobre a sua vida. E esse bálsamo, escute isso, e esse bálsamo que ele está hoje na sua vida, ele te manteve, está te mantendo a tua igreja, está te mantendo os teus filhos, está te mantendo a sua esposa, está te mantendo a sua igreja, o seu emprego. Você está entendendo? Essas águas que é Cristo, porque a gente fala, porque uns prega, mas outros disserta a Bíblia, faz uma dissertação, ele aprofunda, porque eu saí do raso e fui para a profundeza. Isso aí é com que você tem? Primeira coisa, para você ter isso, você tem que ter vontade de orar. Toda liderança não pode deixar de orar. O pilar da igreja é a oração. A intercessão da igreja é o que mantém ela de pé. O círculo de oração que mantém esta igreja em pé. É um vaso de barro moldado na mão de Deus, por cima e por baixo. Mas palavra de Deus, segunda coisa, tem que ler a Bíblia. Mas eu já li a Bíblia um monte de vezes, ou eu já sei o texto, eu não preciso, meu irmão. A não ser por causa do emprego, você chega e você já tem que, lógico, tem uma palavra preparada se alguém te dá uma oportunidade para você pregar. Mas você não pode ficar o dia inteiro de folga na sua casa e ser o dia de você pregar, e o dia talvez de você dirigir o culto e você não meditar 1 minuto sequer, ou não orar 1 segundo.
Quando você fazer isso, aí você vai entender. Porque aquele homem, que aquela mulher, que aquele irmão é tanto usado assim. Não é do nada. Não é como foi Jesus do haja e ouve. Não é, nós não somos Jesus. O homem, para ele aprender, ele tem que ouvir e ler. Quanto mais você ler o texto bíblico, quanto mais você comer o texto bíblico, isso é de experiência própria. Lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, lê quatro vezes. Quanto mais você lê, quando você chegar para ministrar a palavra de Deus, Deus vai te dar tantos segredos da palavra de Deus, tanta revelação, tanta profecia. E às vezes você vai em busca de uma profecia e você vê a pessoa pregando a mensagem, encerrou a mensagem, você fala: mas não teve profecia hoje, não teve revelação. Teve. Você está esperando um homem abrir a boca e ficar falando com você. A Bíblia, hoje em dia, a Bíblia própria só, os crentes não estão entendendo mais como revelação e profecia. E ela é uma das maiores, que não erra e nunca vai errar. Eu desconheço uma liderança que ela quer liderar sem querer ser liderado. Eu desconheço um crescimento de uma igreja que ela cresce sem oração. Não tem como crescer. Hoje em dia, não sei se na sua acontece isso, mas às vezes eu fico assim de queixo caído, de boca aberta, falando. Não, escute isso, e não é porque eu estudei, não. Não, sempre fui de pautar a palavra de Deus, sem conhecimento mesmo. Conhecimento não tem. É bom para você não ser enganado. Mas as pessoas, nada contra, eles querem falar testemunhos. Eu creio que pode acontecer. Deus é Deus. De gato, cachorro. E Deus deu um monte de livramento na vida dele. Em vez dele contar, ele está contando o livramento do animal dele. O negócio é esse, meu irmão. O animal não vai para o céu. Morreu, acabou. O que precisa de oração não é animais, não é. Só que assim, eu acredito que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, as coisas que você tem é sim abençoado pela sua vida. E isso eu acredito. Porque animais sentem dores. Mas a prioridade do culto, a prioridade da pregação, não é nem a minha vida, nem a vida do animal. É a palavra de Deus. Aí você vai chegar aonde aquele que você fala: nossa, mas quando ele prega parece que pula palavras da Bíblia. Parece que ele está falando da minha vida. Não significa que eu estou falando a sua vida. Significa que quando eu narro a Bíblia, a revelação vem do alto. E quando a revelação vem do alto, ela toca corações. E você fica fora do comum. Não esqueça na sua vida de orar, 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 orar.
tudo o que for fazer, orar. Nós estamos decidindo muitas coisas sem a permissão de Deus, sabia? E Deus, Ele quer nos dar, mas nós mesmos nos toma. Que nem vocês que estão me assistindo até agora. Podia ir dormir, mas não foi. Porque quem está precisando é vocês. Quem está precisando algo do alto é vocês. Quem vai ser fora do comum também é vocês. Quem vai ser cheio do Espírito Santo também é você. Quanto mais você ouve, você atrai para você. Lógico, as coisas for boas, você filtra. As coisas foram filtra. Mas não temos tempo para cuidar nem da nossa vida, nem da vida de ninguém. As almas estão morrendo. E a igreja é tanta que era ganhadora de alma, que é tanto se fala que abre tanta porta de igreja. Se a igreja fosse tão unida, não tinha tanta porta de igreja não. Embora a melhor porta de igreja que porta de bar, com certeza. Mas tem pessoas que estão fazendo um Deus para ele mesmo. Tem pessoas que estão adorando a ele mesmo. Como é que você quer as águas profundas se não nadar? Nada, cai de brusco, não importa o jeito que você vai vir para a igreja. Você sabe que você veio começar, mas com o tempo você vai mudar. O Espírito Santo vai fazer você mudar. Mas você que tem que querer primeiramente para Deus agir. Então, assim como a corça anseia, suspira pelas águas, assim Davi disse: a minha alma anseia por ti, ó grande Deus. Anseia a Deus. E por isso eu vou encerrar essa live. Estou aqui para te dizer, eu vou orar aqui, que eu já faço um propósito mesmo às meia-noite de orar, então eu já vou emendar aqui. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, de tendo pessoas, Senhor, que ainda é sedente à Tua palavra, que não se dobra diante a Deus de Baal, Azera, Marduk, ou os deuses que era da Mesopotâmia antiga, os deuses de madeiras. Ó Senhor, tem um povo que se chama pelo Seu nome, se humilhar, o Senhor ceará com ele e ele contigo. Ó Senhor, a Tua igreja está precisando de socorro e é imediato. Eu não sei, Senhor, que se nós não mudar o nosso raciocínio, o nosso jeito de tratar os nossos irmãos, com todo o amor, não deixando de falar a verdade, que amor não tem nada a ver de não falar a verdade. Se nós não deixar os nossos erros de estimação, os nossos egos, os nossos diplomas, as nossas carteirinhas para trás, eu não sei, Pai, o que será dos nossos filhos amanhã, porque os nossos filhos, o amanhã é nós hoje, eles vai ser o amanhã. Olha, Senhor, vamos influenciar. Eu pelo menos quero influenciar essa geração. Se eu influenciei desde os 18 anos de idade até agora, eu quero continuar influenciando, porque pais da fé, grandes homens de Deus, que trouxeram o avivamento, que trouxeram ali o evangelho para dentro do nosso país, que se espalhou ao Brasil e o mundo,
Que esse mesmo Espírito, Senhor, ele venha tomar conta dos nossos corações. E que aonde nós passarmos, nós vencer boca de Deus, Senhor. Sempre ajudar, Senhor, as pessoas. Sempre, Senhor, que esse coração aquebrantado. Olha, Senhor, nós somos errantes mesmo. Nós somos sujeitos errantes. Mas tenha misericórdia da nossa vida, porque se não é a doce misericórdia de Ti, a Tua palavra diz que o inimigo tinha nos consumido vivo, nos engolido. Olha, Senhor, que nós vamos, Senhor, passar dessa geração para outra. Ah, Senhor, forte, continuando. O mesmo ministério que o Senhor me deu há 17 anos atrás. Olha, Senhor, eu ainda se mantive de pé. Um evangelho de fogo, avivamento, salvação, humildade. Eu posso, Senhor, ter mudado por fora, mas por dentro eu sou ainda, Senhor, o jovem alegre, que ainda tem um sonho de ver a sua igreja, Senhor, tomado de volta pelos poderes sobrenaturais. Ah, Senhor, hoje estamos difícil até de ter cura de dor de cabeça, porque tão fraco nós estamos de preparação, porque não se saia mais dessas coisas. E quando tem um profeta ali que tem o dom, um ou outro, e esse profeta, ele é abandonado, ele é colocado como Davi, ele é rejeitado. Olha, Senhor, que nós não vamos, Pai, Senhor, nos mudar por dentro, porque por dentro é o que nos faz sentir essa presença. Ah, Senhor, a eu desenrolando os seus segredos da Tua palavra, só o Senhor e o Espírito Santo aqui, eu sinto a Sua presença, Senhor. Ao falar de Ti, Senhor, quanto cilada do inimigo, Senhor, o inimigo tem feito para destruir casamento, Senhor. Quantas almas o diabo está colocando das drogas, filhos de crente. Olha, Senhor, há um espírito de confusão, Senhor, no meio dos nossos altares, das nossas igrejas. Ó, Senhor, que o Senhor venha retirar todos esses poderes que venham revoltados para a Tua casa, uma vida mal vivida. Ó, Senhor, nós não tinha tempo para isso. Era 3 coisas que nós fazíamos, Senhor. Era casa, escola, igreja. Essa foi a nossa juventude. Oh, Senhor, que venha voltar de volta, Senhor, a esperança. As pessoas ter vontade de vir para a Tua casa, não só sentar no banco, mas fazer a Tua obra, ganhar alma. E hoje, quando se fala de ganhar alma, ou você vai falar de Deus para alguém, eles falam que eles estão cansados de já ouvir um monte de pessoas que excluiu eles da igreja. Olha, Senhor, e a gente que não tem nada a ver, a gente tem que ouvir. Pai, o Senhor não está de brincadeira esses últimos tempos. O Senhor está preparando os seus. O Senhor está preparando a sua igreja. Tanta coisa que está acontecendo, Pai. Antigamente nós não deixava passar essas coisas. Nós não ficava só em uma coisa só. Ah, Senhor, então isso é o que encerrou a presença.
uma presença invisível que ela não tinha, os cultos não se acabavam, não era cansativo, não era uma coisa chata. Quanto mais nós orava de joelho, dava vontade de ficar de joelho. Quanto mais nós orava, quanto mais lágrima caía, lágrima que nós queria que rolasse, porque nós acreditava naquela palavra que o anjo vinha e colhia e levava para ele a lágrima. Oh Senhor, tem misericórdia, que em nome de Jesus Cristo, Pai, se eles não querem ser a diferença, Pai, eu quero ser a diferença, Pai. Você pode ser falho, mas ser a diferença. Ó Senhor, que essas enfermidades, espírito de enfermidade, ansiedade, depressão, está atacando a sua juventude, está tirando a juventude, Pai, porque o que eles podiam viver em Cristo, eles ficam aprisionados, Pai. Ó Senhor, quem sabe na frente de um celular 24 horas, já está até com problema nos dedos. Ó Senhor, que nós possamos usar essas redes sociais para a glória do Senhor, que nós possamos usar isso para fazer a sua obra, Senhor, para concretizar a sua obra. Que essa alma que está ouvindo aí, Senhor, se houver, Senhor, uma enfermidade, o Senhor venha curá-la, Senhor. Ó Senhor, o teu nome há poder. Abençoa os nossos familiares. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Abençoa mesmo. Não deixe, Pai, pragas, maldições chegar até as nossas famílias, até as nossas igrejas. Proteja, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida, a pessoa que vai sair de madrugada para trabalhar e só Deus sabe, em valados que eles passam, caminhos estreitos, lugares que, se não é a misericórdia de Deus, ó Senhor, o Senhor tem protegido o teu povo, e ela vai ter esperança nesse povo, Senhor. Nós vamos buscar essas águas tranquilas, nós vamos continuar na profundidade, Senhor, e um dia nós vamos chegar no fundo. O fundo, Senhor, é lá no céu. Quando nós chegar lá, o Senhor está esperando nós. À destra de Deus vamos estar. E por isso, Pai, que todo mal venha a ser retirado, que toda seta, Pai, do maligno, que esse ano venha concretizar com bênçãos. Livra, Senhor, essas festas, pessoas nessas festas. Livra, Senhor. Pai, não deixe aquele crente se desviar. Não deixe aquele irmão que eles venham passar, que seja em casa, mas se for orando com sua família, mas em paz, sem confusão. Ó Senhor, muito obrigado por esta noite. E eu quero encerrar esta oração em nome de Jesus. Amém. Que você venha compartilhar, venha espalhar essa mensagem que vai chegar em lares que está precisando, em nome de Jesus. Amém.